A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Mais um dia e um abraço sincero em você que é ouvinte do canal O Aprendiz Cristão. Vamos para mais uma meditação que está em Lucas capítulo 14, versículo 28 a seguir, 28 até o 30. Qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para fazer cálculos do preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Amados, eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre planejamento. Esse assunto tão importante, tão vital, tão crucial para a nossa vida como cristão, como servo, como trabalhador, como funcionário de uma empresa. Aprender a se planejar. Isso é muito importante. Eu acho lindo como a Bíblia ela é completa, como ela trata assuntos pertinentes e relevantes para a nossa vida. Isso aqui excede ao céu, excede a estar simplesmente salvo. Isso aqui ensina uma postura para a vida, para ter uma vida melhor, uma vida mais correta. E aqui fala primeiramente que esse homem, qual de vós, se quiser, primeiro não se assenta, pega um caderno, pega uma folha de papel para planejar, para calcular os gastos, para ver nesses cálculos, nesse planejamento, se tem condição de terminar a obra. E diz a palavra que se você começa algo e não termina, isso gera zombaria, isso gera chacota, isso gera falatório e pessoas passam a te ridicularizar. Eu acho interessante a questão do sentar. O homem primeiro se assenta. O que é se assentar? É você estar livre da ansiedade, da inquietação, da pressa, da urgência de querer fazer algo. Se assentar é estar tranquilo, estar em paz. É o momento que você tem que ter com você mesmo. É o momento que é importante você ter de cálculo, de planejamento, de esboço em folha de caderno e saber se você tem recursos, formas, forças para terminar aquilo que começou, para concluir a obra que foi iniciada. E é interessante isso, que é tirar a ansiedade, tirar a inquietude. Para um pouco essa loucura, esse frenesi da sua vida, pega um caderno, se assenta a uma mesa e faz o cálculo, faz os planejamentos e vê se de verdade a conta fecha, se dá para terminar aquela obra que começou. Eu vejo igrejas que não fazem planejamento, pastores que não têm planejamento, profissionais que não têm planejamento, famílias que não têm planejamento. E o planejar é importante, é vital para a nossa sobrevivência e para a nossa continuidade. Eu vejo igrejas, por exemplo, que chega o dia do batismo, chega o mês do batismo, que é o mês próximo, aí vão olhar assim, a grosso modo, a rebelia, digamos assim, quem é o candidato para o batismo, se tem candidato para o batismo, e aí querem pegar esse candidato a laço e querem levar ele lá para tomar banho de qualquer jeito. Tem muita gente que toma banho no batismo, mas não se batiza, não sepulta o velho homem, não sepulta a velha criatura, porque não houve um discipulado, uma preparação correta, que está dentro só de um planejamento. Quem tem planejamento, acaba um batismo agora e já está programado para o próximo. Se ele batizou 2 almas, ele já está se planejando para que no próximo batismo ele consiga levar 5. E ele trabalha todo o período de um batismo ao outro para que ele tenha essas 5 pessoas. Ele visita, ele trabalha com mais exatidão, com mais carinho com os novos convertidos, ele chama para perto, chama para próximo. Não é chegar na hora, dar um estalo de dedos e querer que a mágica aconteça. Na Bíblia não tem varinha de condão. O que tem é trabalho, o que tem é ferramenta, o que tem é planejamento. Então tem igrejas que trabalham com isso. Há igrejas que fecham a agenda mensal e entregam para os seus líderes. Há um pastor amigo que ele me mandou uma cópia do planejamento da igreja dele, porque ele queria fazer isso há muitos anos, que ele faz na empresa, que ele trabalha, e queria trazer isso para a igreja, porque isso te foca, isso te prende, isso te aguça, que tem que fazer algo. Então quando você tem planejamento, a festividade como vai ser, o que vamos fazer, não é chegar um mês corrido, tem que parar com esse desrespeito, esse relaxo que as igrejas estão adotando, os seus festividades, seus congressos, e como estão trabalhando
trabalhando com as suas almas. Tem que trabalhar sempre, fazer planejamento, sempre estar planejando como vai ser esse mês, qual o planejamento de estudo, qual o planejamento que vai ter. Não é ser pego de bate-pronto imediato e querer fazer um milagre. Então, planejar. E aquele que se assenta, é livre da ansiedade, se assenta, faz o cálculo, haja coerência no planejar, nas contas, para ver se dá, se é viável, se é o momento. E diz a palavra que todos aqueles que começam alguma coisa e não terminam e não concluem, aqueles que são os passantes, aqueles que são os que caminham, peregrinam próximo de nós, eles vão ver a obra inacabada. Eles vão perceber que começamos algo, mas eles também vão perceber que não terminamos. E por não ter terminado, isso vai gerar zombaria. Diz a palavra aqui, rirão. Eles vão rir, vão zombar, vão questionar e vão falar, eis ali um homem que começou a edificar e não terminou. Começou um projeto e não concluiu. Isso é vergonhoso. O mérito da vida cristã, principalmente, é começar e terminar, começar e fechar o pacote. Quando eu ajudo algumas igrejas em campanha, quando eu ajudo algumas igrejas em alguns eventos, eu fico feliz quando nós fechamos o ciclo. Sabe o ciclo? Que você consegue fechar e acabar e não deixar ele aberto, mas fechar e concluir. É muito bom quando você começa alguma coisa e conclui. Começou, bate a bola no peito, chama a responsabilidade e faz a coisa acontecer. O que falta muito na vida das pessoas não é espiritualidade, mas é dedicação para fazer. Perdão. E se nós de verdade fizermos, formos planejados, focados, direcionados, as coisas acontecerão. É o que Deus tem para nós hoje no Aprendiz Cristão, planejamento. Aprenda a planejar. Você que é pastor, que porventura me ouça, faz planejamento, filho. Não viva assim aleatoriamente, não viva por obra do acaso. O que aconteceu, faço. Se não aconteceu, não faço. Faça. Faça planejamento do que está trabalhando com a alma. Estou ajudando o novo convertido na leitura bíblica. Nós anotamos aqui, deixei anotado no caderno, fizemos a leitura em tal livro, agora vamos fazer tal livro. Ser planejado, quando você já tem isso na mente, como vai ser o culto hoje? E você tem um planejamento, você tem um segmento. Isso não é fechar o Espírito Santo e calar a boca dele, mas é ser organizado. E só vai vencer quem for organizado, seja na empresa, seja na faculdade, seja na igreja. Tem que ter planejamento, tem que ser organizado, tem que ter um ponto para seguir. Eu sou um pouco louco dentro da minha chamada missionária, principalmente. Às vezes aparece convite de uma semana e eu me programo para uma semana ir. Mas é muito bom quando a programação é antecipada, porque eu tenho 3 meses para me programar. 3 meses para falar com a esposa, 3 meses para juntar um recurso para deixar eles amparados, 3 meses para dar um brado, pedir bíblias, pedir harpas. Olha a diferença da viagem. Teve uma viagem que eu fiz para a Bahia, a primeira viagem que eu fiz para a Bahia, eu fui numa Santa Ceia numa sexta-feira, o pastor falou, quer ir comigo para a Bahia? Eu falei, pastor, marca um dia que nós vamos. Ele falou, não, é semana que vem. E eu tive uma semana para me programar. Falei, tudo bem, vamos embora. Cheguei em casa, não consegui falar com a minha esposa, fiquei com vergonha, segurei a semana e fomos. Só que eu fui sem recurso nenhum, sem planejamento nenhum, sem força nenhuma. Agora, no final de janeiro, eu fui para lá, ficamos em torno de 20 dias, e foi uma viagem que eu sabia que eu iria fazer uns 3 meses. Então deu para me dar um brado, falar com as igrejas, pedir socorro. Eu pude deixar minha família amparada financeiramente, eu pude recolher Bíblia, livros, harpas cristãs, pude levar um material para doação, pude fazer um trabalho diferente, muito diferente, porque houve o espaço para planejar e o espaço para executar o planejamento. Não adianta planejar se não executar. Tá bom? Fica essas dicas. Fica essa abertura do meu coração para falar da Bahia, para você saber que se planejar, as coisas acontecem muito diferente. Quando eu prego numa igreja sem convite é uma coisa, quando eu sei que eu vou pregar, eu me preparei, me consagrei, me dediquei melhor. Beijo no coração e até o próximo Aprendiz Cristão.